entre a literatura brasileira e o povo, o nosso povo. Que a ficção e a poesia não vendem no Brasil. O que vende é best-seller, é o que ela chamou de enlatada e outras coisas mais. E a gente andou pensando justamente a partir dessa conversa e de outras, como com o nosso querido Sérgio Santana, uns quase 100 comunicações. São 80, e foi da maior importância para a cena literária local para a Amazônia. O Paulo também é poeta. Então, quem trouxe livro aqui, eu vou noticiar para a gente ficar sabendo. Ou, por exemplo, o que o Marcelo Spalding, que eu não sei se está aí, traz como relato lá da Universidade Gaúcha, lá da PUC, que é todo um curso de escrita criativa. Então, são experiências que aproximam a universidade, o campus da cidade, e é um pouco isso que a gente trabalha bastante no fórum, e que são experiências que fazem essa pluralidade, que a todo ano se renova. Né? Nós estamos no 8º fórum, então se vocês pensam em 100 e poucas comunicações, nós temos aí 800 comunicações que aparecem transformadas em ensaios e artigos na nossa revista, Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, com o seu layout psicodélico, contrariamente a todas as recomendações da CAPES, que vocês sabem, tem uns programas, umas coisas aí que vêm do Canadá, de algum lugar meio dark aí, que está querendo engavetar, criar caixas mortuárias para a universidade. E esses layouts horrorosos são impostos, senão você não qualifica o Qualis, ele é muito fascista nesse sentido. Então a nossa luta com o fórum é justamente de não perder as características e brigar com eles para eles respeitarem a produção efervescente e, sobretudo, decente. Enfim. Então, na nossa revista, que sai todo semestre, estamos na 17ª edição, nós temos uma quantidade razoável de ensaios, de artigos, de resenhas e das entrevistas que nós fazemos aqui. Nós fazemos transcrição, editamos e depois colocamos em circulação. Esse trabalho que a gente faz no periódico, vocês sabem que é feito no Brasil todo. Hoje nós temos muitos grupos de pesquisa na universidade dedicados à ficção, à poesia contemporâneas. E isso é que leva, por exemplo, o José Castelo, que esteve também aqui conosco, a sublinhar a importância desse tipo de publicação diante de um quadro de eliminação de fim dos suplementos literários. Então, também com publicação, a universidade ela se coloca como alternativa. E eu quero sublinhar isso porque, se vocês me permitirem, eu fui supervisor editorial da EduERJ durante uns 5 anos. Eu fiz uns 200 livros para aquela editora e eu criei, junto com o pessoal lá do Instituto de Letras, os padrões editoriais, enfim, a parte de preparação de originais. E quando eu cheguei lá, eu trabalhei com muitos revisores ditos profissionais, alguns dicionaristas, etc. E eu descobri que eu não tinha que procurar os profissionais. Eu tinha que trabalhar com os estudantes de letras. E aí eu os engajei, saíram dali uns 40 para o mercado, depois outro tanto, e eu descobri na editora da UERJ, que é uma editora que tudo que o curso de letras oferece ao aluno se junta. Tudo que se aprende de idiomas, de literaturas, de língua portuguesa, etc, etc. E eu acho que nós de letras podemos sim ter um trabalho primoroso com o periódico. Porque um dos cursos que prepara, talvez o curso que prepara melhor. Tem comunicação, mas comunicação tem muitas alternativas. Tem televisão, tem isso, tem aquilo. Nós somos pobres em letras. Então nós temos no produto livro uma possibilidade de fazer um bom trabalho. Então, Zé Castelo sublinhando a importância da publicação dentro da universidade, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Então, a universidade é escrita de nossos dias, passa por essa leitura atenta, pelas comunicações, pela elaboração de artigos e ensaios, pela publicação.
Eu acho que assim a gente estabelece uma ponte mais consistente com a cidade e interfere positivamente na cena literária. Hoje nós temos aqui duas mesas, claro que começando com a poesia, e tem a Anita Costa Maluf, que está ali. Eu pediria que se dirigisse à mesa, se Anita topasse. Que veio lá de São Paulo e que foi pescada por nós a partir justamente da aparição dela nos textos, né? Os nomes vão aparecendo, vão entrando em pauta e tal, e aí a gente vai conhecendo o trabalho, vai gostando. Tá, pode deixar. Quem vai fazer a entrevista da Anita e de alguém que está chegando é a Maria Lúcia Guimarães Faria, que é nossa parceira, os organizadores, como vocês sabem, que é a professora mais querida da casa, concorre só com a Amélia também, é jogo duro as duas. Uma mesa de poesia, daqui a pouco eu falo do terceiro componente. Depois nós vamos ter a prosa com a Márcia Bência, que está ali. Enfim, a Márcia, eu lembro de a gente falar sobre ela, o Caio Fernando Abreu e eu falando sobre a Márcia, por exemplo. Isso nos idos, sei lá de quantos, né? Acho que no século passado, sei lá. Ou, por exemplo, eu estar lá em Stanford fazendo um pós-doc, e aí de repente eu vou conversar com a professora que trabalha com ficção contemporânea. Quem está lá no livro que ela organizou, assim, uma super seleta, a Márcia Dessler. Então, essa é uma pessoa que eu admiro muito e acompanho. E hoje, se vocês estão no Facebook, vocês devem ter visto, né? Porque a Márcia apronta sem parar. É inacreditável o que ela faz contra os golpistas. Depois vai vir a Luciana Hidalgo. E depois de encher muita linguiça, Anitta, eu queria convidar aqui o Ricardo Aleixo, que tinha ido fazer pipi. O Ricardo queria. Veio lá de Minas e a gente tem assim uma grande afinidade, a gente nunca tinha se visto, mas, enfim. Como a gente tem sempre o passado que compromete, já houve um tempo em que eu fiz um jornal chamado Luta e Prazer, em 81, 82. Era ali onde se organizava a esquerda festiva, etc. E a gente vivia coisas engraçadas. Vocês lembram daquele Juruna, aquele que andava com o gravador? Ele andava com um gravador, um índio andava por Brasília, gravando, né? Era o Joesley do Xingu. E aí eu lembro que na época eu disse assim, pô, cara, vamos entrevistar o Juruna. E tinha um advogado do PDT chamado Ariston, e eu disse assim, fala pro Ariston que a gente quer muito o Juruna do Luta e Prazer. E aí o Ariston mandou dizer que o Juruna não dava depoimento para jornal de viado. Então é esse passado que o Ricardo tem em comum, não passado propriamente sexual, mas de publicação, desde esse tempo. Amanhã nós vamos ter duas mesas. O Márcio Souza, que vai vir de Manaus, deve estar por aí, eu contei com o Sebastião, circulando pelo Brasil, mas está aterrissando. E o Sebastião Nunes. E aí amanhã a gente fala um pouquinho sobre eles. E finalmente, às 11 horas, a última mesa é da crítica, com o Luiz Costa Lima, que vocês sabem está completando 80 anos. E a gente vai fazer 7 mesas para percorrer os 28 livros que ele publicou até hoje, os 28 catataus. Então amanhã nós vamos tratar de 4 livros, vai ser o primeiro movimento de interlocução sobre o conjunto da obra. Valor, não falei muito não, né, hoje. Então passo aqui para eles e bom encontro para todos nós. Todo mundo, muito obrigada pela presença. É uma alegria para o fórum sempre receber escritores, poetas, ficcionistas diferentes. A gente faz um esforço de sempre variar
mais a gente puder trazer melhor. Então, hoje a gente tem aqui a Anita Costa Maluf, o Ricardo Aleixo. Eles têm sido estudados até em trabalhos que são apresentados nas nossas comunicações da tarde, publicados depois. Então, hoje estamos aqui ao vivo com eles. Então, eu vou fazer umas perguntas, umas comuns, outras direcionadas a cada um separadamente. Então, a minha primeira pergunta é: eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a poesia brasileira que se pratica hoje, não ainda a de vocês, mas a poesia em geral que está em cena e na praça. Que caminhos e tendências vocês identificam? Vocês conseguem discernir convergências e consonâncias entre o grande número de poetas que constituem o nosso patrimônio atual? Há temas privilegiados, há constantes formais, há mais traços de parentesco ou de estranhamento de poeta para poeta. É claro que eu não espero de vocês uma aula de literatura, nem um diagnóstico acurado, mas tão somente percepções, intuições que lhes tenham ocorrido na leitura de outros e outras poetas, impressões, ou, para dizer com o Riobaldo, desconfianças. O Riobaldo dizia: eu quase que não sei nada, mas desconfio de muita coisa. Então, é mais ou menos isso que eu queria ouvir. Vamos começar com a Anita. Oi, bom dia. Bom dia, Manu. Eu queria agradecer também o convite para estar aqui. Fiquei muito contente quando eu recebi o convite do DAO para participar do fórum. Eu já conhecia um pouquinho da publicação, né? Aí divulguei lá com um grupo de poesia que eu tenho, de pesquisa de poesia contemporânea, moderna e contemporânea na PUC, onde eu sou professora, na PUC de São Paulo. E então é uma coisa que eu já tinha um conhecimento à distância, né, lá de São Paulo, então eu fiquei muito contente mesmo de estar aqui, de conhecer a Márcia pessoalmente, o Sebastião também, que eu não conhecia, mas a Márcia a gente já conversou mais, e rever o Ricardo, que é sempre um super prazer. Para começar respondendo, o Ricardo, por exemplo, é um dos poetas atuais, não é porque ele está aqui, que eu admiro muito, que eu gosto muito, que eu sinto uma grande ressonância com o tipo de trabalho que ele faz, o trabalho com a performance. A gente tem estudado nesse grupo de pesquisa lá na PUC a questão da performance na poesia. Isso eu nem contei para ele. Foi o primeiro poeta que a gente leu nesse semestre passado. Depois a gente foi para um pouco estudar o histórico da performance da poesia sonora, né, a coisa mais histórica, mas a gente andou vendo umas coisas do Ricardo no grupo, o pessoal gostou muito e vimos algumas coisas no YouTube e levei o livro que tem o manto, que eu gosto e tal, enfim, então, que tá aí. E como é que é a frase do Riobaldo? Eu quase que não sei nada. Eu quase que não sei nada, mas eu desconfio de muita coisa que está acontecendo hoje, assim. Eu gostei dessa frase, assim, porque primeiro você fez a pergunta e eu fiquei, ai meu Deus, o que eu vou dizer, do que eu... eu não vou citar nomes, eu só falei do Ricardo, mas eu acho que tem... talvez sempre tenha sido assim, acho que talvez não seja uma questão contemporânea, não sei, acho que não tem uma proporção maior ou menor, mas o grosso da produção, ela é sempre mais ou menos, né? Aquela coisa que tem que ter bastante mesmo para poder você peneirar e tirar algumas coisas, né? Eu não sei se tem um excesso de publicação hoje e as pessoas têm uma pressa de publicar. Tem uma grande pressa, né? Para além do... Acho que mesmo antes de... Quando eu comecei a publicar, meu primeiro livro foi de 2004. Eu demorei bastante para publicar, não sei, eu peneirei muito, escolhi muito. Já tinha 29 anos, eu não era assim tão nova, não sei, demorei tanto para publicar, sabe? De repente, e nessa época, 2004, não sei se vocês lembram, assim, não tinha tanto blog, nem tanta, não existia Facebook, né? Então acho que hoje em dia isso até piorou, né? Porque hoje em dia acabou de fazer, qualquer coisa já coloca, né? Então tem uma pressa de, antes de fazer, já mostrar o que está fazendo, e às vezes nem está fazendo ainda, né? Então já vai colocando. Na minha época, né, nessa época que eu publiquei, nos anos 2000, assim, quando eu comecei a procurar revistas e querer um pouco ter retorno do que eu estava fazendo, tinha muito essa coisa realmente de publicação, estava começando mais forte essa facilidade de
publicar, levar na gráfica e fazer publicações não tão manuais quanto da década de 70, né? Mas até profissionais, né? E editoras pequenas e tal. E eu já sentia isso, que tinha uma pressa muito grande das pessoas, de já logo, né, fazer escoar aquilo que ainda não tinha nem sedimentado ainda. E eu acho que agora com a internet, essa facilidade, a coisa do Facebook e tudo, isso piorou muito. E aí aí fica um mar de coisas indiscerníveis, assim. Você às vezes não sabe muito bem por onde ir para se informar, né? E isso me irrita um pouco, assim. Acho que isso está me irritando um pouco no panorama atual. Então essa é a primeira coisa que me vem. E me vem também, nessa pergunta sempre me vem essa questão da circulação, da divulgação, né, de como que um autor acaba se tornando considerado um autor, né? Aquela pergunta do Foucault, que é um autor, né? E como que as relações de poder estão infiltradas nisso que acaba sendo considerado um autor. Quem é o autor que você tem que ler ou não, esse tipo de coisa. Então, e como que a mídia participa disso. A gente estava falando do prêmio literário, né? Como que o prêmio literário participa disso, que nada mais é do que círculos de pessoas que se conhecem, relações humanas, né? E como que os poderes atuam nisso. Então, sempre quando me vem essa pergunta do panorama, me vem esse outro lado também, né? Que eu acho que todo mundo que escreve tem uma questão com isso, né? Quando que eu vou ser considerado um autor, né? Que tipo de autor que eu sou considerado e tal. Então, como é que é a frase do Riobaldo mesmo? Eu quase que não sei nada. Eu quase que não sei nada, mas desconfio de muita coisa. Eu falaria primeiro isso, assim, né? Enfim. Mas tem uma grande diversidade, né, de coisas acontecendo. Tem um retorno também de uma certa dicção, de uma poesia que eu gostei bastante desde o início, quando eu conheci, que foi essa poesia de quando eu era criança, né, do fim da década de 70, início da década de 80. Acabei indo estudar na Cristina César por essa proximidade que eu sentia com essa geração dita marginal, né. Acho que tem um retorno dessa dicção que eu acho, por um lado, interessante, por outro lado, perigoso, por outro lado, favorece, porque como é uma coisa meio rápida, fica parecendo que né? Então, tem a ver com essa coisa da rapidez, do mostrar, né? Também fica perigoso, aí acaba barateando uma coisa que é interessante. A gente vê bastante isso hoje em dia. Tem os modismos, bastante, né? Tem os retornos por modismos, acho que tem muito isso. E tem uma coisa de toy art, vocês já viram essa é uma tendência artística, tá mais nas artes plásticas, né? A toy art. Que é quase uma arte de criança, né? Assim, desse adulto que nunca quer ficar adulto, que a gente tem hoje, mas não no sentido, não sei se adulto também é uma boa palavra, mas não é o lado bom da criança, né? É o lado do imaturo, não sei, né? Que tem uma coisa do adolescente, eu não sei. E aí eu acho que existe uma poesia hoje que vai muito para esse lado, a gente brinca que é toy poetry. Eu não gosto particularmente. Eu acho que a poesia tem que tratar de alguma coisa que tem a ver com a vida, que tem a ver com alguma questão, não sei. Eu tenho um pouco esse lado, assim. Então, essa poesia muito, assim, descompromissada, muito tá tudo ótimo, eu acho complicado, e cada vez mais hoje, né? Dizer que tá tudo ótimo é complicado, né? Então é isso, eu acho que quero ouvir o Ricardo agora. Tem que apertar, eu acho que aqui esse é. Só uma coisa, há pouca gente, pessoal, porque nós estamos em paralisação, infelizmente, está bem democratíssimo. Mas não é quinta, não é amanhã a paralisação? Hoje é amanhã, né? Hoje é amanhã. Então, assim, eles vão testando um pouco o tema. Porque não está tudo ótimo. Não está, né? Ricardo, então, por favor. Bom dia. É uma alegria muito grande vir pela primeira vez a esta universidade e fazê-lo do ponto de vista de quem está completando 40 anos de dedicação intensiva à arte das palavras
ganha um sentido adicional. São duas formas de resistência. A poesia, conforme a encaro e tento praticar, e a transformação desse lugar, que poderia ser só mais um prédio, com suas burocracias, com suas demandas tecnicistas, e outras mesmo aquelas que falam em nome de uma ideia de saber, de uma ideia de transmissão de conhecimento, nada condizentes com a realidade desse inferno que a gente chama de Brasil. Eu tendo a pensar a poesia brasileira contemporânea sempre a partir de um esforço de problematização do que seja o contemporâneo, né? Eu sempre me lembro da pergunta feita a Marcel Duchamp em fins da década de 60, numa daqueles esforços de balanço, né? Dar um balanço da arte do século XX. Perguntam para ele sobre a arte contemporânea e ele fala: contemporâneo quanto? 1910? Então, gosto sempre de pensar o contemporâneo como esse tensionamento, a partir de uma visada sincrônica de coisas que não deram completamente o seu recado e que continuam a nos instigar a trazer questões para o nosso tempo. E no Brasil, a poesia que se tem praticado em seu melhor, ela busca, me parece, tocar pontos que talvez tenham sido negligenciados ao longo do desenvolvimento das experiências historicizadas. Por exemplo, poesia concreta, que é importantíssima, mas que acabou provocando uma situação de contínua oposição dicotômica que perdurou até mais ou menos meados da década de 90. Vale a pena pesquisar nos suplementos literários e nos cadernos de livros um número enorme de resenhas que se iniciavam com: fulano de tal faz uma poesia de dicção pessoal, mantendo, todavia, as conquistas da poesia concreta. Fulano de tal faz uma poesia, inicia-se na poesia, passando ao largo de tudo que foi a poesia concreta. Quer dizer, isso passou a ser, a carga viral de concretice passou a ser um critério de leitura. Um critério muito pobre, porque binário. E nós temos essa alegria, que é, ao mesmo tempo, um constrangimento, que é de termos vivo e atuante um poeta como Augusto de Campos, enormíssimo, premiado justamente agora na Hungria, mas ativo do ponto de vista do que foi a militância poética dos anos de 1950. Então, a presença viva do Augusto inviabiliza, por exemplo, a discussão sobre Vladimir Dias Pino, para ficar só no âmbito das poéticas experimentais, as poéticas de vanguarda. Ou, e ele sabe que eu vou falar isso não porque ele está aqui, do enormíssimo Sebastião Nunes. Temos vários poetas que se iniciaram no âmbito das vanguardas, que fizeram coisas que são devedoras de um mesmo princípio de organização sígnica e intersígnica, e que não mereceram leitura à altura do que fizeram. Então, esse é um dos embaraços da poesia brasileira, e é da ordem do ético. A gente não está discutindo só estética quando discute o que significa um poeta como Vladimir Dias Pino ser desconhecido até mesmo pela comunidade poética. A gente está falando de ética, de como é que a gente veio pensando o Brasil no campo da arte, da cultura, da literatura.
se dando a pachorra de deixar de lado determinadas tendências, determinadas formas de ver, pensar e fazer arte e cultura em favor de outras. E o mais complexo é que em favor de outras aqui não é necessariamente reforço da poesia concreta ou de qualquer tendência que predomine. Me lembro aqui de uma entrevista do João Cabral, em que, instado a responder sobre as polêmicas das vanguardas, ele falou: mas eu não entendo isso, porque não é todo mundo poeta. Não devia ser todo mundo contra quem não contra quem não gosta de poesia. Então me parece que tem uma confusão no Brasil. Tem algo que Duda Machado, que o poeta Duda Machado me falou numa entrevista que me deu há mais de 15 anos, que é a nossa tendência a ficar fazendo balanços também. Ficar fazendo balanço enquanto as coisas estão acontecendo. Portanto, sem o distanciamento crítico que nos permita avaliar devidamente, sem cometer grandes injustiças. Alguma injustiça será sempre impossível de não cometer. E nós temos, eu anotei aqui algumas coisas que a Anita falou, com as quais eu concordo totalmente. O atual momento da poesia brasileira, ele é atravessado por uma vontade de participação que é, a princípio, saudável, né? Num país em profunda crise da representação, a ideia de participação é sempre muito bem-vinda. E é um momento também de emergência de vozes historicamente reprimidas, o que é outro ponto muitíssimo positivo. Agora, nós estamos falando de arte, estamos falando de algo que é anterior à nossa chegada no mundo e que vai sobreviver à nossa brevíssima passagem por aqui. Portanto, tem regras, tem códigos, tem muito trabalho por trás, e tem algo que é a tradição, não tradição no sentido de tradicional, de fechado, mas tem o legado. Insisto nisso, do ponto de vista da ética que se deve pensar os usos que definimos como poéticos desse bem comum que é a língua, que não pertence a você, nem a mim, nem a qualquer pessoa, mas a toda a gente. E não é o fato de que essa língua vai ser usada por quem fale, eventualmente, em nome de grupos historicamente secundarizados, que vai qualificar essa língua. É o trabalho, enquanto poeta, a possibilidade que tivermos de lidar no aqui e agora, irrepetível, com aquilo que já foi e que se foi fundamente, se foi de uma perspectiva dialógica com o próprio tempo em que foi criado e com os tempos que lhe antecederam, é algo que se projeta não só no aqui e agora, mas no possível futuro também. Então tem algo que a internet apenas potencializa, mas que já é do modo de ser da cultura brasileira. Pensar, por exemplo, nos sonetos no século XIX, né? O que era fazer soneto? É o equivalente em poesia às mocinhas tocando piano. Então é preciso saber distinguir também o que é que se coloca aí no excessivo que está sendo feito, como parte de uma vontade de participação, alguma participação, num contexto que só agora ousamos chamar de fascista, mas que nós, pessoas negras, nós, mulheres, nós LGBT, nós nordestinos, nós que não somos dos grupos que historicamente definem o que é o Brasil, nós já sabemos que isso aqui é fascista. Nós já sabemos que isso aqui não está assistindo a espetáculos novos de violência. Nós sabemos que o Brasil é fundado pela violência. O Brasil é fundado e confirmado como um lugar de violência. Não há novidade para nós. Eu posso falar como sujeito negro, morador da periferia de Belo Horizonte. Não há novidade nenhuma. O Fora Temer é quase um namastê.
diante do que as populações periféricas do Brasil vivenciam, só por serem o que são, quem são, por morarem onde moram. As mulheres, que é a expressão maior de violência do que a negação de que vivemos uma cultura machista, e a gente ouve mulheres falando isso, né? Então nós aprendemos a negar que somos vítimas, porque agora há inclusive o patriarcalismo, o capitalismo, esses ismos todos aí, eles são tão demoníacos no sentido de que, para além de negar o peso da própria existência e da incidência desse peso no cotidiano, ainda inviabiliza que a vítima se pronuncie como tal, porque é vitimismo. Quer dizer, você ataca seguro de que não vai haver nem denúncia e muito menos o pranto sobre a situação de vítima na qual você foi lançado, né? E eu falo pranto para lembrar sempre de como é um país tão machista que inviabilizou historicamente o pranto como parte de um trabalho de luto que é sempre adiado. Luto pela dizimação das nações indígenas, luto pela escravidão dos africanos, pela escravização dos africanos, luto por 2 ditaduras sanguinárias. Nós não pranteamos as perdas, as grandes perdas, não é? Então, o que a gente chama de poesia brasileira contemporânea, querendo dizer talvez atual, aponta para todos esses embaraços de origem e de percurso da nossa cultura, se é que ainda podemos chamá-la de nossa. Eu apontaria ainda na linha do que a Anita colocou, quando ela fala do excesso, o espontaneísmo, que talvez tenha a ver com esse toy poetry aí, porque eu lembro do Pound, de Asa Pound, dizendo espontâneo, qualquer tolo pode ser espontâneo. Mas é possível que ser tolo, que portar-se publicamente como pessoa tola, tenha adquirido seu valor. Esse lado do menino, do homem menino, que é típico da cultura estadunidense, isso nos tomou. Está aí nas séries, está aí nos filmes, isso está aí na pornografia, isso está espraiado por aí. Esse homem que se recusa a crescer. É esse cara. Né? Não é o elogio do adulto que eu quis dizer. É nesse sentido. Isso nos invadiu e a gente nem se deu conta. Pega um churrasco familiar que você vai ver, essa figura ela é predominante. Ela é predominante, dominante e é quem impõe o padrão de comportamento das demais pessoas ali. E isso está na poesia também. Isso está em todos os lugares. Está na poesia e está junto com todos esses valores que eu mencionei antes, no modo de organização do sistema literário brasileiro. Porque, se por um lado a internet e outras práticas off-web apontam para uma maior liberdade essa que me parece entendida precariamente como a possibilidade de fazer o que quiser. Não penso que liberdade seja isso. Me parece que liberdade é libertar-se de algo em favor de algo. Alguma coisa tem que se colocar no lugar daquilo que não era possível. Então, pronto. Esse espontaneísmo está aliado ao que minha amiga poeta, ensaísta e dramaturga Leda Maria Martins, da UFMG, define como tirania da subjetividade. E que é algo que Didi Huberman falou disso outro dia, sobre liberdade do artista. O artista hoje é a única pessoa que pode falar de liberdade. É depositada sobre o artista essa crença de que ele, de fato, está sendo livre, quando ele é apenas o sujeito que segura a tocha da liberdade.
Então essa tirania da subjetividade, ela permite que cada pessoa, que cada poeta faça o que quer, sim, o que pensa que está fazendo de modo livre, como se aquilo não fossem expressões também de limitações de leitura, de interpretação de texto, preconceitos, um acúmulo de pontos que te dão a ilusão de liberdade e que se mostra falacioso tão logo aparece um debate público, tão logo aparece um concurso literário, tão logo aparece qualquer uma das instâncias de legitimação do fazer literário e poético em que essa liberdade é posta em confronto com outras visões de liberdade, ou até com visões de poesia e de literatura para as quais liberdade é só uma palavra sem esse peso mais do que da responsabilidade. Quem dera fosse da responsabilidade, porque poderíamos nos organizar programaticamente em torno disso. Ok, que lindo seria um Brasil organizado a partir da premissa da liberdade, seria maravilhoso. Mas como é que seria isso se pensássemos a liberdade dos quilombolas, a liberdade... Pensar, por exemplo, liberdade dos quilombolas e liberdade dos turistas de determinada região importante do ponto de vista ambiental para o Brasil. O que significa confirmar um quilombo numa área que poderia render muita grana para um estado como a Bahia, por exemplo, né? E que ao mesmo tempo implica em questões de segurança nacional, né? O que eu quero falar, mencionando aqui especificamente o concurso literário, é que todo mundo é muito livre, muito libertário, muito tudo, até que inscreve um livro num concurso literário. E todo mundo quer saber, por que o meu livro não ganhou? Por que o meu livro não isso, não aquilo? Mesmo as pessoas que defendem essa visão de que é um valor positivo a circulação mais livre das publicações, essas que se pode fazer aos jorros, ainda assim essas pessoas estão à espera de legitimação. Isso é o rabo de fora do nosso patriarcalismo trazido aqui para o campo literário. Porque no fundo as pessoas sabem disso, não dá para ser como a gente quer. Uma sociedade é feita a partir de ajustes, de articulações, negociações de todo tipo, queiramos ou não, né? E tudo isso aparece na produção atual, de um modo que não temos muita possibilidade de avaliar, senão a partir de gosto pessoal, a partir das próprias leituras. E aí eu assumo que, não é devolvendo gentileza, mas a Anitta é das e dos poetas que chamam minha atenção hoje, que me interessa muito porque assume com grande responsabilidade cultural, política, estética e ética um vínculo que foi sistematicamente evitado pela poesia brasileira das últimas décadas, que é com a filosofia. Isso me agrada muito. Poetas no Brasil que assumem o reatamento de vínculo com um campo que é fundante para a história do Ocidente, disso que a gente chama de Ocidente, para a arte da palavra nesse contexto, né? Então gosto de pensar o meu próprio projeto em poesia como parte de algo muito maior e mais complexo, que é a ideia do poema como estado do pensamento. Então, pensar o poema para além do imediatismo de leitura nosso. Que tipo de vínculos que o poema traz com o aqui, agora irrepetível, mas também com o passado da poesia e ainda com aquela porção da filosofia para a qual é importante pensar o mundo em termos de sua poeticidade também. Porque aí nós poderíamos falar dos filósofos que têm feito esse outro movimento, de deixar seu texto se contaminar pela criação, de
trabalhar, de forcejar a quebra desses limites. Então, esse é um tipo de poesia que me interessa. E me interessa exatamente porque ele desautoriza o uso de leituras tão frouxas, no sentido de quem é o melhor poeta, de quem abandonam-se essas perspectivas em favor de um dialogismo maior. Então, quer esse tipo de poesia que se vale do livro, tensionando a página do livro a partir de sua relação com a filosofia, quer as experiências, aquilo que eu chamo e outros chamam de poesia expandida, com vídeo, com a holografia, na relação com as artes visuais, com a performance. Me interessa mais do que nomes, me interessa o fato de haver espaço ainda e de essas pessoas brigarem por esse espaço, não a partir de uma demanda pessoal, mas pela possibilidade de efetivamente termos a poesia como um modo de pensar o Brasil, o mundo, a vida e o que sei eu. Bom, de uma certa maneira, a gente já entrou, principalmente você, na minha segunda pergunta, mas vou fazê-la assim mesmo. Ainda num plano geral, mas estreitando um pouco o foco, eu pergunto a vocês, olhando o panorama desolador das artes hoje em dia, a completa desatenção às humanidades, o desprestígio das universidades, que são, afinal, para além de outras coisas, local de acolhimento, de produção e de estudo da arte em execução no momento, haja vista o nosso Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, já em sua 8ª edição, numa época em que o ministro da Fazenda de um país quebrado por desvios de dinheiro e corrupção galopante recomenda o fechamento da UERJ, eu pergunto a vocês, qual é o papel e a função da poesia? Falando com Hölderlin, a gente pode perguntar para que poetas em tempo de carência? Em tempo de carência, ainda mais carecemos de poetas? A poesia seria, como disse o Murilo Mendes, a grande ideia? Mas, como indagou Drummond, posso sem armas revoltar-me? E quais seriam as possíveis armas da poesia? Como pode a poesia eficazmente agir? Essa é a minha pergunta. Eu vou concordar com tudo que a Anitta disser. Que medo. Bom, Vai que você consegue. é uma coisa tão grande, você fica morrendo de medo de responder, né? Qualquer coisa fica tão banal. Aqui não é, a ideia não é aula. Não, eu vou. É uma pergunta nesse momento que a gente. Não, eu acho que a gente, de algum modo, cada um de nós começou a direcionar um pouco para isso e por que a gente se incomoda com várias coisas que são feitas hoje, que de certa forma a gente não sabe por que elas estão aí, né? Mas vou responder a partir das coisas que o Ricardo estava falando. Eu até anotei aqui essa última coisa que ele estava colocando, que me fez pensar que, em primeiro lugar, essa ideia de ética, né? De que, na verdade, uma estética nunca é separada de uma ética, né? Ética pensada como um modo de vida, né? Como pensando espinosamente falando, né? A ética como vida, né? Então, acho que a gente sempre tem que se perguntar, quando a gente vê uma obra, seja uma obra de arte, seja uma obra de filosofia também, ou seja, enfim, um texto, mesmo de um pensador, não sei, mas a serviço de que vida, né? Que modo de vida está sendo perpetuado por essa obra, né? O Nietzsche fala isso, né? Que cada pensamento de cada filósofo, ele está falando dos filósofos, né? Você tem que se perguntar que modo de vida precisa desse pensamento para subsistir, né? Que modo de vida precisa pensar, por exemplo, ele está falando da questão da transcendência, enfim, precisa valorizar determinadas coisas para poder continuar na Terra, né?
Então, essa é uma questão ética, né? Que forma de vida está sendo defendida em determinados poemas, por exemplo, para pensar na poesia, né? Então, isso, para mim, quando eu vou numa exposição de arte, ou quando eu estou vendo um filme, ou quando eu estou lendo poesia, que para mim são experiências tão importantes quanto umas e outras, né? Essa questão está sempre comigo, assim, muito importante para mim, né? Que tipo de vida precisa disso, né? Que precisa mesmo, que é uma questão da necessidade, né? Eu preciso disso para viver, digamos, né? Eu preciso pensar assim. O meu modo de viver não é separado do meu modo de pensar, de me exprimir. Então, acho que numa obra isso está sempre colocado, né? Então, tem algumas obras que trazem umas propostas de mundo muito pobres, né? Ou muito preconceituosas, ou pseudamente revolucionárias, o que é muito pior, né, do que não está nem colocando a questão, é fingir que... Então eu defendo os índios, eu não sei o quê, entendeu? Então eu olho da minha janela, do meu apartamento em Higienópolis, o mendigo dormindo na rua, então veja como eu sou, não sei o quê. Aí eu chego no que eu tinha anotado aqui, do que o Ricardo tinha falado, né? Achei bonito isso do poema como estado de pensamento que você falou. Quase perdi aqui o termo, achei bonito. Poema como um estado de pensamento, né? E como um modo de vida também, né? Tá junto. E aí eu notei isso no que você estava dizendo no final, de que de algum modo a gente está brigando por algo que não é só nosso, né? Brigar por algo que não sou só eu, digamos, né? Então essa tirania da subjetividade que tem, acho que esse é um traço bem forte do contemporâneo, principalmente na poesia, uma espécie de um neo-romantismo, né? Então nos meus cursos eu adoro abordar o romantismo. Eu levo bastante, assim, para levar repertório para os alunos mesmo, né? O que foi o movimento romântico, qual que é a complexidade dele, lá na Inglaterra, na Alemanha, o que os caras estavam propondo, que tem coisas muito interessantes, e tem todo um senso comum do romantismo que agora a gente está comendo pelas bordas, né? E essa elevação do indivíduo, né? Nem no romantismo era só isso, né? E hoje a gente tem um neorromantismo que tem a ver com esse espontaneísmo, essa ingenuidade, né? Não sei, enfim, acho que o Ricardo estava falando um pouco disso, mas onde eu queria chegar é que nisso tudo, dessa tirania da subjetividade, eu acho que a gente vê muito, tem uma coisa narcísica muito forte, né? Que eu acho que a internet, o Facebook, os selfies todos, né? Reforçam, e que é um traço da nossa cultura midiática, né? Esse narcisismo. Então eu tô brigando por mim, não por uma ideia ou uma, né? Então isso tem a ver com a queda das utopias, tem a ver com um momento histórico que a gente está que já estava sendo preparado no século XX, mas que agora acho que a gente já está lá naquele fim do niilismo, mesmo no ápice do niilismo nietzschiano mesmo, a gente está no último homem completamente, né? Caíram todas as transcendências, a gente não tem mais nada. Acho que a última coisa que a gente tem é a própria imagem, né? E a gente sente, para mim é um pouco, não é que é gosto pessoal, mas fica aparecendo, né? Mas é muito fácil para mim pelo menos, é fácil você perceber num determinado poesia, então eu acho pior, é mais evidente, assim. Você percebe que aquilo ali é uma espécie de autoexaltação, para falar de um jeito bem simples, assim, sem nenhum intelectualismo, né? É uma autoexaltação, tá fazendo poema como podia estar colocando um selfie eu não tenho Facebook, tenho só Instagram, porque eu gosto muito de fotografia, né? Então, me irrita a quantidade de... E muitas vezes vem assim mesmo, vem o selfie e embaixo a legenda é um poema. Entende? Então, assim, tudo bem, mas acho que isso não é poesia, né? Só isso não é... Pode ser o começo, mas é preciso ir além. Então, eu achei bonito isso que você estava falando, que me levou para essa ideia, né? De brigar por algo que não é só pessoal, né? Não estou brigando por mim, eu estou brigando por alguma coisa que é muito maior, está fora de mim, ainda bem, que bom que ali eu me livro de mim,
né? Começou muito antes de mim, eu vou passar por aí rapidinho, já estou acabando já, estou aqui de passagem mesmo, e a coisa vai continuar para depois de mim, né? E para mim isso é um alívio. Para algumas pessoas talvez seja muito angustiante, né? Perceber que essa fugacidade, essa coisa de que eu sou, para mim dá um grande alívio, sinceramente, assim, eu achar que eu estou aqui passando e estou participando de uma coisa muito maior. Então tem essa coisa da participação num outro sentido, né? Mas a palavra narcisismo, assim, ficou me vindo. Eu falei, faltou falar a coisa do narcisismo, né? Que a gente vê contemporâneo, né? Autoficção. Eu vou tentar responder com um poema, que é do livro Impossível Como Nunca Ter Tido um Rosto, que é o livro que eu lancei em 2015, porque é uma questão muito aguda no meu trabalho, esse do para que poesia, para tal época qual poesia, e o que é que eu tenho a ver com isso? Quer dizer, como é que porque é fundamentalmente uma questão do ser, de pensar também a poesia, a maneira de Heidegger, como morada do ser. Essa interrogação, que talvez seja a mais angustiante de todas, não é? O ser, o que é o ser, onde é que ele mora, isso atravessa a minha produção mais recente, e aparece especialmente no poema chamado Isso que não se cansa de nunca ter chegado. Desistir de escrever se parece mais com escrever do que desejar ter escrito. Desistir de escrever se parece mais com escrever do que com desejar ter escrito. Não existe escrever muito ou pouco, nem escrever sempre. Escrever só se parece de fato com escrever. Escrever por dentro ou por fora, lento ou rápido, alto ou baixo, seco ou úmido, não existe. Como não existe escrever menos ou mais, bastante, suficiente. Escrever lembra o desejo de desaparecer. Lembra um pouco, não muito, porque não existe desaparecer muito ou pouco. Existe desejar desaparecer no que não se escreve a cada fração de segundo. Existe o tempo de escrever, mas não o contrário disso. Desejar ter desaparecido, não ter vindo, não existir, isso existe. Existe desaparecer a cada palavra que se escreve. Desejar nunca ter escrito não é o mesmo que desistir de escrever. Existe o que se escreve, só o que se escreve, só porque se escreve. Desejar escrever se parece mais com desejar ter vivido do que com viver. Ter escrito ainda não existe. O instante em que efetivamente se desaparece jamais poderá ser escrito. Existe a sombra do movimento da mão que se nega a escrever. E talvez exista isto. Isso que não se cansa de nunca ter chegado. Muito bom, já podemos prosseguir. Agora vou começar com você, que eu tenho conversado sempre com a Anitta, essa então mais... Eu acho mais sensato. Mas essa você vai ser a minha vítima primeiro. Diretamente para você. Então, a outra pergunta que eu tinha feito era sobre o agir poético, então ainda seguindo esse rastro, eu vou dizer, Ricardo, dentro da esfera do agir artístico, você não age pouco. Você é poeta, artista visual e sonoro, compositor, locutor, performador, ensaísta, curador, ou seja, você atua numa multiplicidade de frentes. Mas pelo que eu pesquisei pela internet, o que me encantou em você foi não propriamente a multiplicidade em si mesma, mas a integração desta multiplicidade, numa ação criativa coesa que busca um equilíbrio entre escrita, voz e corpo, de tal modo que a voz e o corpo não sejam ancilares ou acessórios, meros apêndices da palavra, mas artífices convergentes de uma poesia que é, ao mesmo tempo, escrita, sonora e corporal. Eu queria que você comentasse um pouquinho estas colocações. Eu, há mais ou menos 7 anos, a convite da Radio Maker, existe essa palavra, Radio Maker, e uma das maiores é brasileira, aqui do Rio, Lilian Zaremba, da Rádio Mac, tem um programa fabuloso chamado Rádio Mirabilis, e graças a Lilian Zaremba eu tive a oportunidade de não só produzir
coisas novas, ela sempre me oferece espaço nesse programa. Nossa, tem coisa nova aí? Você não quer fazer uma coisa com máquina de escrever? Umas instigações desse tipo. E uma dessas instigações foi o convite para participar de uma das mais importantes coletâneas sobre radioarte que se fez no Brasil. Me esqueço agora o nome, mas eu tive a chance de escrever um artigo sobre o pensamento acerca do âmbito sonoro do poeta, romancista, ensaísta e periodista radiofônico cubano Severo Sarduy. E tem uma frase do Sarduy que eu citei lá, peguei de um ensaio dele chamado Soy una Juana del Arco Electrónica atual, em que ele fala taxativamente que não há mais começos que o da voz. Eu tomo isso como premissa. A voz é que instaura mundos que, no entanto, não se sustentam também. Essa é a violência da voz. Violência, palavra que me autoriza a usar. Quem já leu Paul Zumthor sabe que ele fala explicitamente disso. Que a voz dita, ela é violenta, porque ela traz alguma coisa, instaura alguma coisa onde nada havia e some. Ela fica como fisicalidade, ela não fica como conteúdo. É de grande violência isso. É possível, não vou tentar explicar aqui o Ricardo que opera a partir da multiplicidade, mas tentar neste momento aqui agora, como é que eu sinto dar essa resposta, é estar envolvido nesse ambiente que você mencionou aí. Portanto, não é um ambiente de criação artística como algo isolado da vida. É como eu vivo. Então, o que me distingue, se algo me distingue, é a maior atenção que eu dedico a elementos que são vistos por nós no cotidiano como isolados. Ver algo, pisar no chão, ter consciência da textura da camisa que se veste. Então, isso me veio a atenção a esses aspectos da vida. Tudo isso me veio num momento em que eu era um grande leitor, ali entre os 19 e 20 e poucos anos, de tudo que me caía às mãos sobre arte intermídia. Eu passei longos anos lendo tudo sem ter nenhum exemplo concreto do que significava aquilo. Eu li tudo que eu pude sobre John Cage sem ter ouvido a música do Cage. Então, o piano preparado. O que é o piano preparado? Eu acho que eu já tinha uns 10 anos de atividade artística quando eu fui ouvir pela primeira vez. Conhecer, saber o que é, do que se está falando. A música do Walter Smetak, os instrumentos, eu conhecia as fotos, tinha que ficar imaginando. Então, muito do meu projeto é parte eu tenho vontade de processar o Estado brasileiro por ter me feito nascer numa família pobre. A melhor família possível. A melhor. Ao ponto de eu não precisar, como eu falei no carro hoje, da palavra família. Mas a pobreza não tem nada de bonito não, gente. Porque você tem acesso a determinadas coisas que você sabe que são importantes para você, que poderiam ser importantes em termos de movência sociocultural, e aquilo fica ali sendo esnobado até por quem teria chance de conhecer. Alguém que poderia ir a Paris assistir um concerto, mas que acha que aquilo não é relevante. Então, a coisa mais sofrida, hoje eu vejo isso, a coisa mais sofrida é você saber que existem coisas que podem ser importantes para o seu crescimento como pessoa e como artista, e não ter mais do que informações breves sobre aquilo. Então, o que eu fiz, a maneira do que os pobres fazem sempre, foi colocar a criatividade. Minha mãe foi a maior gambiarrista do mundo, assim, de pegar o mínimo.
E minha mãe era doida, né? Assim, a minha doideira vem da minha mãe, que era alguém que, quando ela percebeu o meu gosto pelas coisas inortodoxas, ela chegava para mim, ela me chamava de Rick. Ela falava: Rick, você já experimentou o som dessa panela? Então, quando cai água nela, fica assim. Então, hoje eu, quando percebo tudo isso que faço, tenho a felicidade de ver estudos sobre o meu trabalho aqui mesmo, né, nessa universidade. Ano passado houve em Florianópolis a defesa da 4ª tese de doutorado dedicada ao meu trabalho. Então, me parece surpreendente que tenham visto pertinência numa coisa que foi tão difícil de acontecer. É parte da tentativa de entendimento de mim mesmo, fazer como faço, e parte da incapacidade de fazer de outro modo. Mais do que o elogio disso tudo aí que você falou, eu acho que é preciso fazer também o reparo quanto às incompetências que me constituem. Alguém numa mesa falou: alguém falou assim: você e o Arnaldo Antunes são 2 dos poetas mais completos que existem. Eu falei: o Arnaldo pode ser, eu sou incompleto, porque se eu fosse completo não precisava fazer esse tipo de exploração que eu faço, né? Eu respondi? Anita, você também, ainda vendo agir, age múltipla e diversamente. É poeta, ensaísta, professora, doutora em teoria literária e tradutora. Estas atividades todas se integram em sua prática poética? Como é lidar com a poesia de dentro e de fora, no duplo papel de criadora de poesia e crítica e intérprete de poesia? De que modo estas duas atividades se alimentam e se beneficiam reciprocamente? Ou elas se digladiam e exercem recíproca perturbação? E ensinar poesia, como se coaduna com escrever poesia? Por fim, a sua atividade de tradução é sistemática? Se sim, como é que ela se concilia com o resto todo? Na verdade, eu vi que você tinha traduzido um Mamadou... e aí eu procurei esse nome, só aparecia um jogador de futebol desse nome. Eu não consegui descobrir quem era o Mamadou. Tem um jogador de futebol homônimo. E aí eu contador de história africana. Tem um outro também, que você, os dois que você traduz. Mas os 2 infantis, 2 ativos. Mas eu não é uma prática. Não, tradução não. Não, a tradução, eu até tento alguns poemas, mas eu me angustio demais. Eu não traduzo, não. Acho que nunca chega no original, aquela coisa. Daí eu fico na melancolia, daí eu vou pro romantismo, eu fico muito com a falta, a perda, não. Então eu não faço tradução, não. Eu faço... Eu sou professora, né? Se me perguntam o que você o que você faz, a minha principal atividade, ou também onde eu me encontro, não sei, sei lá, me sinto mais professora. Me sinto mais professora, em alguns momentos até mais professora do que poeta mesmo, assim. Acho que... Mas são 2 lugares diferentes para mim. Acho que o lugar de professora, que sou mais eu, ou pelo menos mais parte do tempo, né? Ele é meio separado do meu... É uma coisa diferente, é um estado diferente também daquele em que eu escrevo, né? Que eu me coloco para escrever. É um estado diferente. Às vezes eles brigam um pouco também. Eu comecei dando aula, dando oficinas de literatura. E eu tento muito, quando eu estou ensinando, né, com os alunos, trabalhando poesia e prosa também, e eu dou oficinas até hoje. Eu comecei fazendo isso, depois que eu fui para a universidade, né? Eu comecei dando curso livre, dando oficina, e eu tinha muita vontade de ensinar o outro a escrever, né? Hoje eu tenho menos vontade, eu acho muito difícil, na verdade, assim, é engraçado, vai ficando cada vez mais difícil para mim essa coisa de ensinar o outro a escrever, mas comecei com isso, e para mim é diferente, porque briga um pouco por isso, porque quando eu vou tentar ensinar o outro a escrever, eu tento de algum modo não ser
enfim, a poeta que já tem as suas escolhas, já tem seu estilo, já tem a sua busca, porque de algum modo eu sou um condutor da busca do outro, né? Então, eu brinco até que oficina parece um pouco terapia em grupo, sei lá, tem uma coisa meio clínica, né? A Márcia até que ela dá oficina também, acho que ela vai falar em algum momento disso, né? Tem uma coisa meio terapêutica, assim, o lugar do terapeuta um pouco, que é o lugar do orientador também. Eu oriento muita tese, mestrado, doutorado, e o papel do orientador é um pouco esse, né? Como que eu dou passagem para a criação do outro, né? Então eu tento interferir no mínimo, assim, no sentido de minhas escolhas, né? Eu tenho muito que me colocar no lugar do outro e tentar entender qual que é o caminho dele, tentar ajudá-lo a ele entender o caminho dele. Então ainda é mais complicado ainda, mas eu gosto muito de fazer isso, assim, eu gosto muito dessa escuta, né? Do que o outro... E perceber, o caminho dele não são as escolhas que eu faria, né? Eu sei que tem muita gente que não dá oficina assim, né? A pessoa dá oficina daquilo que é o estilo dela, né? Eu não gosto de fazer isso. Então, são lugares que brigam um pouco, né? Ou eu sou poeta, estou escrevendo, tenho as minhas escolhas, ou eu sou professora, né? Eu confesso que eu me sinto mais à vontade no lugar de professora. Eu me sinto mais à vontade. Mas eu preciso desse outro lado. Eu escrevo muito por necessidade, assim, né? Por sentir que eu preciso criar um lugar. Também tem a ver com morada, com lugar, que é um outro lugar. É diferente desse lugar, né? Do que eu falei da professora, né? Agora, eu sou muito pesquisadora também, né? Então eu fui para o mestrado, fui para o doutorado e sempre gostei muito de pesquisar, sempre gostei muito de ler, de pensar, e para mim isso sempre foi um alimento para a minha escrita também, né, de poesia, né. Então tem uma relação muito forte mesmo com não que eu goste de traduzir a filosofia em poemas, né, não é uma tradução também nesse sentido, ou ilustrar conceitos filosóficos com a poesia, né? Não é isso. Mas a filosofia veio para mim como um modo de eu me apropriar daquilo que eu estava buscando fazer. Não sei, me ajudava a entender, me ajudou a dar lugar também, essa coisa de encontrar o lugar. Então foi muito importante para mim, desde o início, desde a minha iniciação científica, eu já trabalhava um pouco com o pensamento do Michel Foucault. E eu comecei a me atrair muito por esses filósofos franceses mais contemporâneos, né? E aí no mestrado, que eu fui trabalhar com a Ana Cristina César, no programa de comunicação e semiótica da PUC, eu conheci, por causa do Foucault, fui conhecer o pensamento do Deleuze. E aí para mim foi descobrir um mundo novo, assim, como se ele dissesse aquilo que eu estava buscando, mas ele conseguiu dizer, sabe? Você fala, nossa, como que ele disse exatamente o que eu estava sentindo? Era uma coisa da ordem da sensibilidade mesmo, de algo que me pegava pela sensibilidade, né? E aí, o que eu senti, e que eu sempre tentei fazer desde o início, então eu fui trabalhar Ana Cristina César, depois Ana Cristina César e um poeta mais atual, que é o Marco Ciscar, e depois eu acabei indo para uma pesquisa sobre Samuel Beckett, que é o autor que eu estou mais... Atualmente, meu projeto de pesquisa é sobre Samuel Beckett, a prosa poética dele, mais final. E aí eu fui fazer pós-doc sobre o Beckett e Deleuze, né, como se eu estivesse encontrando uma família, uma irmandade mesmo, né, umas alianças, assim. Né, aqui eu me sinto em casa, né, tinha algo de construir uma casa junto com esses pensadores, né. Beckett como pensador também e Deleuze também como poeta, digamos, né. Então eu trabalhei muito, a escrita do Deleuze, ela é muito poética, ela tem um ritmo, ela tem uma coisa muito sonora, e aí isso também, uma das minhas pesquisas tem a ver com estudar essa escrita filosófica que se conversa, né, muito com a literatura, afora o que os artistas sempre foram muito importantes para o pensamento do Deleuze, né. Mas para mim sempre foi importante o fato de optar por um pensamento que não está longe de querer amarrar o objeto dele, digamos, né, nem enxerga isso como um objeto, né, um pensamento que trabalha com a relação mesmo. E eu tenho muita birra com teoria literária, com análise literária, eu tenho muita birra, né? Eu sei que todos nós aqui um pouco trabalhamos com isso, de diferentes formas. Mas
eu acho que tem uma coisa muito enrijecedora, né, no pensamento teórico, assim. Então eu sempre fui meio que tentando fugir disso. Como que eu posso pensar a poesia, pensar com a poesia, uma coisa ir alimentando a outra, mas de modo que eu não prenda aquilo que eu estou tentando fazer, né? Eu já conheci muitas pessoas que na tese de doutorado pararam de escrever, por exemplo, né? Porque de algum modo esse modo de pensar acaba brigando com o fato de que há algo de outra ordem que não é racional e que trabalha de outro modo, que opera de outro modo quando eu estou escrevendo. E eu preciso de um pensamento que me permita pensar isso, né? Então foi nesse sentido que eu fui atrás de certos filósofos, né? Não são todos, são esses, é um pouco essa irmandade aí que eu fui procurar. Então o meu trabalho como pesquisadora, um pouco ele é um elo, digamos, entre esses dois mundos, né, talvez. O meu mundo como escritora, né, como alguém que precisa pirar ali um pouco no papel, e aquele lugar é super solitário. Ele é povoado, mas ele é solitário, é cheio de fantasmas, mas você está sozinho ali. E o outro lado, que é o lado de ser professor, né, que para mim foi uma descoberta de um lugar importante também, né? Você também gosta? Gosto muito também. Ricardo, de novo, diretamente. Eu assisti a uma performance sua no YouTube que me deixou muito impressionada. O título é Descontinuidades. Você encena e performa seu poema corporal Poemanto com extrema expressividade e vigor plástico e sonoro. Mais do que uma performance, me pareceu uma verdadeira dança, com movimentos vertebrados e animais de incrível força, potencializados por sons elementares um tanto perturbadores, que não constituíam música propriamente, e por isso mesmo nos situam numa dimensão diversa, móvel, misteriosa, meio larvar e fabulosamente incitadora. Com certeza trata-se de uma corpografia que se projeta numa zona de percepções expandidas, para citar suas próprias palavras em O Poemanto, ensaio para escrever com o corpo. Eu vou citar o trecho todo. Movendo-me ali na exiguidade espacial das efêmeras formas escultóricas produzidas pelas corpografias que improviso, tenho vivido situações que, por ultrapassarem a dimensão da performance, como gênero artístico, projetam-se numa zona de percepções expandidas em nada semelhantes a experiências vividas no cotidiano. Fale-nos, por favor, dessas experiências e desses experimentos estéticos. A gente não tem tempo de fazer as projeções, mas eu recomendo que vocês assistam no YouTube. É uma coisa maravilhosa. Eu acho que a dica é essa mesmo. Você escreve descontinuidades, escrito assim, parênteses, continuidade, parênteses, E Ricardo Aleixo, acho que a gente já vai chegar lá. É uma coisa maravilhosa, maravilhosa. É pena mesmo que a gente não possa projetar. Parece mesmo você sentir um animal ali dentro se movendo e crescendo. Uma coisa. Eu fiquei sua fã. Vai lá, boa. Ricardo. Depois eu quero uma cópia disso aí, vou colocar no meu currículo. Olha, por coincidência, eu vou, terminando aqui, eu vou para o Parque das Ruínas, a convite do fotógrafo do suplemento Pernambuco, que é uma das grandes publicações literárias hoje no Brasil, porque eles vão fazer uma matéria de capa comigo para o mês que vem, e aí pediu que eu trouxesse o poema. Então, melhor que falar sobre isso, eu vou mostrar um pouco como é que ele funciona. Mas o poemanto, ele é esse pano preto com letras pintadas em branco. Surgiu em 1990, em 2000, quando eu criei um grupo em Belo Horizonte chamado Sociedade Lira Eletrônica Black Maria, junto com o ator e músico Gil Amâncio, e a gente conseguiu aprovar o projeto num edital, e aí deu para contratar. A gente montou um coro de 6 moças
que a gente acabou capacitando para tocar também, para interpretar e tal. E o poemato é uma ironia, porque ele tem os substantivos de um poema chamado Para uma Eventual Conversa sobre Poesia com Fiscal de Rendas, que é um diálogo com o poema quase homônimo do Mayakovsky. E todas as palavras que tem aqui, apesar de o poema mencionar as coisas que compõem o meu corpo, meus próprios ombros, minha própria sombra, etc., nenhuma das letras aqui é minha. Então é algo que fala de mim, mas a partir do outro. E ele, a semelhança dos parangolés do Hélio, os parangolés são uma das fontes de inspiração, vamos dizer assim, para esse texto do poema. Não existe como obra de arte fora do corpo, precisa me cobrir, e aí eu faço uma sequência que é variável, mas de um mínimo de movimentos. São giros sobre o próprio eixo até ficar tonto, muitas vezes enquanto canto, são as quedas abruptas, as corridas. É um estoque muito pequeno mesmo, então para não ocupar muito o tempo, dá vontade de vocês de me assistirem quando eu passar por aqui, vou só mostrar os dois movimentos que eu faço com ele. E o dono da fala nunca permita que eu saia da linha, a linha que quanto mais torta, mais posso dizer que é a minha. E o dono da fala nunca permita que eu saia da linha, a linha que quanto mais torta, mais posso dizer que é a minha. Sempre fui meu próprio mestre, e é sem tristeza que conto, que ainda não aprendi nada, não me considero pronto. Em matéria tão complexa, quanto a arte de entortar, a linha que nem a morte há de um dia endireitar aqui. Dono da fala nunca permita que eu saia da linha, a linha que quanto mais torta, mais posso dizer que é a minha. A linha que quanto mais torta, mais posso dizer que é a minha. A linha que quanto mais torta, mais posso dizer que é a minha. No vídeo é legal porque quando você sai, aqueles sons continuam e aí o manto ainda se mexe um pouco, então meio que para além do corpo a corporalização continua. É muito legal. Eu achei, só completar um pouco aqui, completar não, né, se dizer alguma coisa, porque são exercícios de exaustão. Eu chego a ficar tonto e quando eu não fico tonto naturalmente, eu provoco isso com os giros. É a provocação de alteração de estados de consciência que, conforme o lugar, o momento do dia, outros sons que estejam sendo produzidos no ambiente por mim, por músicos, ou até pelas pessoas, o trânsito, tudo isso me afeta. É um exercício de exaustão e de recepção das afecções todas possíveis, né? E chego no limite com o transe. Isso aí para mim está muito definido. Quer dizer, eu não sei exatamente o que acontece quando eu estou sob o poemanto. Daí a importância de uma música como essa que eu cantei aqui agora. Ela é um fio de manutenção da consciência. Eu estou com a atenção totalmente voltada para o espaço, para a textura do pano. Eu não vejo nada debaixo dele. E nunca me acontece nada
de problemático. Nos Estados Unidos, em 2007, eu abri a performance, eu menciono isso no livro. As pessoas iam entrando, eu já estava sob o manto, deitado, parado, como se fosse um pedaço de pano jogado ali. Então eu sentia os pés assim muito próximos da minha cabeça. São experiências de muita... Mas eu não fico tenso, eu fico muito tranquilo. Assim como já fui girando em Alagoas, viu, Dal? Em Alagoas, certa vez, no Teatro Jô Soares, eu saí girando, fui até o fundo do palco e falei, eu vou me jogar contra a parede. Aí fui. Aí a parede... Tinha um fosso de mais de 3 metros do outro lado, quer dizer, por pouco. Então, assim, nada me acontece, eu acho que eu vou até andar na rua. Meu manto de super-herói. De invisibilidade. Muito bom. Anitta, também te pesquisei na internet e vi que você estudou a poética do poeta francês Christophe Tarcot. Não o conheço muito, mas li algumas coisas dele e vi que a sua poesia se dá majoritariamente sob a forma de poemas em prosa. Imediatamente me veio à mente a sua própria poesia, em particular o seu último livro, Um Caderno para Coisas Práticas. Perturbam e provocam o leitor neste livro os ininterruptos enjambements, a ausência total de pontuação, o completo esgarçamento do fio verbal, que fazem com que um livro inteiro seja, afinal, um único, contínuo e prolongadíssimo ato de enunciação, no entanto descontinuado pelos maciços brancos que criam um contraponto ao discurso. Neste caderno de coisas práticas, que se propõe como um plano de organização, talvez para reter nomes, números, ações ou gestos, porque tudo prolifera, ao invés de se fechar, não há encaixe. Neste caderno, então, eu te pergunto, a memória se preserva no escrito ou no vazio? Fale um pouco da escrita e da elaboração desse caderno de coisas práticas e das próprias coisas práticas, da ruptura com os gêneros e do trabalho com a forma. Também gostei da análise, da descrição do movimento do livro, que é como se fosse realmente uma grande continuidade interrompida, né? Como se fosse um poema só, ou uma narrativa, mais ou menos, mas toda interrompida, né? Desde o meu segundo livro, eu comecei a fazer essa ideia um pouco de fragmentos de poemas, né? Como se eles... E depois, na hora de montar, é que eu faço uma montagem realmente a partir da ideia de ritmo e de... Eu tô, por acaso, com... Não com os... Eu tô com os, que eu combinei com os mais velhos. Acaso você Não, esse livro ninguém conhece muito. Meu segundo livro, Nesta Cidade Abaixo de Teus Olhos. Aqui já tinha... Então tem um lance, assim, do ritmo das páginas, assim, que eu não sei se dá pra ver, mais ou menos. Mas é como se fosse criando, mesmo nas manchas de texto, né? Então eu comecei a pensar aqui, isso é de 2007. Eu comecei a pensar aqui na composição, digamos, no ritmo que se dá entre as páginas, né? Como que você vai vivendo uma... É claro que leitor de poema, já me disseram isso. Leitor de poema não lê assim, né? Abre a página e lê, depois fecha e tal. Eu fiquei imaginando um leitor ideal que lesse o livro como se eu visse uma música, né? Que é na continuidade mesmo. Então eu fui imaginando momentos mais rarefeitos, em que a página está mais vazia, depois condensa, daí aqui é em prosa. Então tem toda uma variação rítmica, né? Aí ele é mais rarefeito de novo, daí adensamentos e condensações, depois momentos mais rarefeitos. Então tinha todo um trabalho rítmico nesse sentido. Qual o nome Nesta Cidade? Nesta Cidade Abaixo de Teus Olhos, das 7 letras. E aí o subtítulo é 3 ensaios para poema em música. Poema em música é um trabalho que eu tenho com o meu parceiro, meu companheiro, né, e compositor Silvio Ferraz, e que fez os desenhos do livro também. Eu tenho várias capas de livro que ele fez os desenhos. O Silvio é compositor e ele tinha um trabalho já há um tempo com a questão da voz, sempre interessou para ele a voz transformada eletronicamente e a partir de alguns compositores contemporâneos e tal. Então isso que eu falei um pouco do Beckett também, que me interessa, tem a ver com o modo de trabalhar a voz no contemporâneo, né, nessas experiências tanto da música, com alguns compositores,
no John Cage, lá no pessoal do Fluxus, tinha uma experimentação de voz muito interessante também, quanto com algumas experiências do teatro contemporâneo, como por exemplo, algumas montagens que entenderam a proposta do Beckett, porque às vezes eles transformam o Beckett também num autor tradicional, assim, e ele tinha toda uma experimentação de voz, né? De experimentar, de propor para os atores a questão da exaustão e de uma grande rigidez, e você lê o texto numa grande continuidade, com uma velocidade, só pensando em velocidade de texto, né? Então, sem expressão nenhuma, sem aquela expressividade da representação do ator mais tradicional que carrega na dramaticidade, o Beckett não gostava disso. Ele queria uma expressão mais lisa, sem ênfase, ele falava, uma voz lisa, né? E brincava muito com as velocidades de voz. Então, momentos muito lentos, momentos rápidos. Então, eu comecei a brincar com isso nesse trabalho de leitura de poemas com o Silvio Ferraz, que é Poema em Música, que a gente faz depois que eu escrevi meu primeiro livro, a gente começou a fazer essas experimentações com voz e poesia, e aí isso resultou nesse livrinho, onde começou esse trabalho meu de pensar os poemas encadeados, criando uma espécie de narrativa rítmica, né? Então, composta de momentos brancos, pausas, acelerações, momentos mais tranquilos, momentos em que tudo condensa, momentos em que a coisa fica mais, né, rarefeita, mais distensa, distendida, né? Então, comecei a pensar essas variações. Então, é uma relação muito próxima com a música. Talvez mais uma narrativa sonora do que uma narrativa no sentido de enredo mesmo, né, narrativo, né? Então, depois do Nessa Cidade ainda tem 2 livros, né? O Como Se Caísse Devagar, que eu tô aqui também. Como Se Caísse Devagar eu também trouxe. Como Se Caísse Devagar e Quando Não Estou Por Perto, que foi um projeto Petrobras, e ali também eu trabalhei essa... Aí chega um caderno para coisas práticas, isso para contextualizar. O caderno para coisas práticas é do ano passado. Aí eu continuei com essa ideia, é a mesma ideia, não sei mais escrever de outro jeito. Eu escrevo um poema e eu sinto que eu estou retomando outro, os temas retornam. Tem aquela ideia do Herberto Helder, poeta português, né, de um poema, o poema contínuo, né? E ele dizia que ele estava sempre se reescrevendo, né? A ideia do poema contínuo. Então eu sinto que eu estou sempre me reescrevendo, me repetindo e tentando fugir das minhas próprias repetições. Às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo mais. Enfim, então é uma saída que eu encontrei também pelas minhas limitações, como muito bem disse o Ricardo, né? De entender o que eu estava fazendo, né? Essa reescrita das coisas que eu vou fazendo, vou pensando nos temas que retornam e me infernizam, as listas, essas coisas todas, como que eu me livro delas, como que eu consigo criar uma outra temporalidade, às vezes para as mesmas questões e conteúdos, né? Que a questão não é o conteúdo, né? É o fluxo. E aí eu fui criando esse modo, né? Então o que está no caderno para coisas práticas, que tem esse título que é quase irônico, assim, né? Porque não tem nada prático lá dentro. Mas tem a ver com como que as coisas práticas me infernizam, né? E aí, essa coisa das listas e dos planos de organização e como que a gente precisa organizar a vida, né? Como que o caos está sempre invadindo e a gente está sempre tendo que colocar umas barreiras para o caos todo dia de manhã quando a gente acorda, né? O caos está invadindo e a gente tem que... Pera lá, deixa eu levantar, vamos lá, vamos voltar para o mundo, né? Então tem essa brincadeira, eu acho, nesse livro mais forte de organização e desorganização, né? Fluxo e contenção, acho que tem um pouco essa brincadeira. E aí ele é mais, acho que ele tem poeminhas menores, não sei, ele é mais fragmentário, talvez, esse último livro. Eu acho que sim. Mas é isso, eu fiquei pensando que a única coisa que eu não tinha comentado mesmo é essa relação com a voz, né, que para mim é muito importante, estudos do Paul Zumthor também, da performance. Você faz muito bem. Nossa, Ricardo Aleixo, deixa eu gravar você falando isso. Bom, então vou fazer Tá bom. só mais uma pergunta para cada um. Ricardo, nas minhas pesquisas pela internet, eu li em algum lugar suas declarações a respeito do poeta Augusto de Campos, que você mais ou menos até já colocou aqui, a quem você outorgou a honra de ser o maior poeta brasileiro vivo. Eu também tenho imenso apreço e admiração por ele como poeta e como tradutor. Você reativou a noção do verbo evoco visual,
trazendo-lhe novas nuances, novos acordes e aportes, o que o fez cunhar o termo reverb voco-visual. Com a mera introdução do sufixo re e com a substituição da letra I pela letra B, você acrescentou ao composto verbal, vocal e visual a qualidade musical e ótica da reverberação. Fale-nos da nossa dívida para com Augusto e sobre a operacionalização poética e performática do reverb voco-visual. Esse re, essa partícula re, ela é tanto a de reverberação quanto a de e-mail, sabe no e-mail quando você re? Veio dali, é uma resposta, é uma forma de responder a uma determinada demanda. O conceito de verbo vocovisual, que é devido a James Joyce, né? ele cunha isso, ele coloca em circulação isso em 1922 no Finnegan's Wake. Ele entra na prática e no modo de pensar poesia no Brasil a partir do programa teórico e criativo dos concretos. E teve muita ressonância, muito maior do que os próprios concretos pensam. Não, eles pensavam num projeto muito mais bem recebido, mas foi muitíssimo bem recebido. Meu querido Augusto, que me desculpe se chegar a saber disso que eu vou falar aqui agora, mas ele continua atuante, está sendo premiado agora na Hungria. Como que ele vai receber esse prêmio na Hungria? Ele vai apresentar uma performance junto com o Cid Campos, filho dele. Ou seja, não é um aceno ao passado. Augusto está vivo, atuante, isso não é pouco, num país que envelhece os artistas aos 40 anos. Eu até brinco, né, que a gente passa do time de aspirantes para o de veteranos sem ter vestido a camisa do profissional. Tem poeta vivo que você está deixando de ser contemporâneo, né? Porque já ficou velho. Então, eu não repetiria essa frase, maior poeta vivo, porque eu acho que é de fato uma bobagem. É uma das muitas bobagens que eu já falei na vida inteira. Mas o Augusto é de fato um grande poeta, um enormíssimo poeta. Então, de maior poeta eu já não penso assim, não sobre ele. Não penso que tenha que haver um maior poeta. Não, é uma bobagem que eu disse, de fato. Mas o rei tem a ver com isso. É o rei de repetição também. E a repetição, ela é importante, ela é fundamento das culturas extra-ocidentais. É fundamento das práticas socioculturais, religiosas, estéticas das culturas africanas, né? Tão importantes para mim, para além de ser um sujeito negro, né? Elas são fundantes para o que a gente chama de modernidade, né? Como pensar cubismo. Exatamente. Então, e tem essa correspondência. Quando nós pensamos nessa mudança de paradigma visual do cubismo a partir da relação com a estatuária africana, nós podemos pensar isso também em termos de equivalência com a voz, o corpo, o papel da voz, o papel do corpo. Voz não só como instrumento de transmissão de tais ou quais conteúdos, mas como ela própria, conteúdo de si mesma, a voz falando dela mesma. Essas hesitações todas, elas são... Tem uns poemas sonoros assim, né? Repetindo uma frase, é uma criança... essas coisas. Que são... na Alemanha, por exemplo, nas vezes em que eu estive lá, boa parte da atenção, do interesse despertado lá se deu com relação aos músicos. Os músicos ficaram muito mais interessados do que os poetas com o que eu fazia, porque eles já têm uma tradição, não é? Tanto de a música eletrônica, a música eletroacústica, quanto a radioarte, as radiopeças. Eu fui em loja de departamento em Berlim que tem estantes infinitas em que tudo está misturado. Os discos sonoros, de poesia sonora com música eletroacústica. Interessa o contexto sonoro
A possibilidade, isso que na Itália, não, Luciano Berio, aqui no Brasil, Gilberto Mendes explorou também. Então, volto à frase do Severo Sarduy: não há mais começos que o da voz. E ele fala ainda nesse mesmo texto que a era da voz está por começar. E ele sabe, nós sabemos, que voz não é só isso que se ouve aqui, mas o que ela agencia enquanto gesto, enquanto movimento também. Então, para mim, tanto no sentido de respostas a serem dadas a dados do passado, da experiência do passado que ainda não se completaram, mas também no sentido de respostas ao aqui e agora. Que corpo é esse que nós temos? Esse corpo que é cada vez mais dançante, por exemplo. Reparem o que é uma pessoa falando ao celular hoje. As emoções todas de quando daquilo que ela conversa, estão expressas ali, se expressam ali, no gesto, no movimento. Eu vi uma moça outro dia em Belo Horizonte, ela andava assim, ela está apaixonada. Ela pisava na ponta dos pés, de fato. Ela estava dançando efetivamente. Ela subiu no ônibus daquele modo. Nem tudo é derrisão. E Anita, então, também para você a última pergunta. A gente estava falando então aqui dessa relação com a poesia concreta. Eu digo, você, por outro lado, dá a impressão de uma proximidade maior, você até já falou isso, com a poesia chamada marginal, dos movimentos contraculturais dos anos 70 e 80, em especial Ana Cristina César, a quem você estudou no mestrado e no doutorado. Mas Ana Cristina é também estudado por você num interessante... eu não imprimi a última página. Mas num interessante cotejo com o Beckett. Você está com o seu livro do caderno de coisas práticas, que eu ia... Pois é. Mas eu não imprimi, eu fiquei na minha cabeça que eram 2 páginas. Isso foi erro do meu... Ou então está ali na minha... Vê se está na minha bolsa, eu que não trouxe aqui para agora. Deve ter sido na hora de pegar que eu não peguei. Não, me dá aqui o meu... Ela é mesma hora. Não, tá aqui. Achei. Então, eu estou dizendo, mas você estudando a Cristina César num cotejo com Beckett, que indaga predominantemente, talvez, ou pelo menos importantemente, a questão da subjetividade. Eu te pergunto, como é que estas pesquisas e reflexões teóricas se acomodam na sua poesia? Você também já falou um pouco disso, mas agora com o foco na subjetividade. De alguma forma, a sua própria prática poética demanda e promove essas averiguações? Afinal, a difusividade do sujeito, a turvação da subjetividade é uma linha de força na sua poesia também. Então, vou citar você. Nunca estou completamente presente, há sempre algumas vozes a mais que me dividem, elas me puxam ou empurram a uma confusão de voz, uma disputa de vozes que dividem o corpo. Nunca estou aqui, há sempre uma flutuação que me impele e me expulsa do corpo. Então, fala só mais um pouquinho disso para a gente. Eu esqueci de falar, você tinha me perguntado do Tarcós. O Tarcós, eu não sei se você fala Tarcós, sei lá, Christophe Tarcós, é um poeta contemporâneo francês muito interessante, que tem umas ressonâncias com a poética do Beckett também, nesse sentido das repetições, das retomadas e da vocalidade, né, dessa escrita que traz a vocalidade, que é uma espécie de provocação da voz que fala, né? Ela não é só registro, mas ela provoca uma sensação de oralidade, de vocalidade e tal. Então é nesse sentido que me interessou muito a poesia do Tarcós, né? Porque ele também tinha essa prática de performances públicas e ele fazia improvisos nas improvisações. Ele faleceu muito novo, 40 anos, acho, em 2004. Né? Ele tinha um... eu achei interessante dizer que ele estava com tumor, a doença não permitia que ele fosse ali nas primeiras linhas, em qualquer leitura. Isso, ele tinha um problema de memória por causa desse tumor, e aí ele dizia que o modo dele, essa coisa de repetir, tinha a ver com essa doença. É interessante porque é um modo de criar saúde com a doença, né? De fazer algo com aquilo que é uma limitação. Eu fiz uma performance em 2004 usando a voz dele. Eu entoava sobre a voz dele. Olha que legal. Eram muito bonitas essas performances dele, né? E era essa exploração da voz também, dessa voz que fala, né? E do fluxo vocal. Então, nesse sentido que me interessou o Tarcós. O meu trabalho com
a Ana Cristina César, acho que foi aproximar um pouco, eu tenho algumas coisas que eu escrevi sobre isso, aproximar um pouco a poesia da Ana Cristina a as vanguardas artísticas mesmo, mesmo as vanguardas históricas, né, uma proposta mais próxima das vanguardas e das neovanguardas também, né? Então, nesse sentido, essa relação com o Beckett também, né, de ter uma certa proximidade. Eu não tenho comprovado se a Ana Cristina leu ou não Beckett, não sei, mas acho que tem uma radicalidade na proposta dela que se aproxima das propostas da vanguarda e da neovanguarda, né? Então foi um pouco por aí que eu fiz a leitura. Nas colocações da Ana Cristina tinha muito essa questão de um combate à hipersubjetivação da arte, né? Essa romantização que era muito presente nos discursos de alguns poetas marginais, né? Que tinha uma coisa de esse espontaneísmo, uma imediaticidade da linguagem, uma não mediação, né, da linguagem, e tinha às vezes um acento muito forte numa subjetividade romântica, assim, romantizada, né? E a Ana Cristina era uma crítica disso, né, dessa identificação muito direta entre a obra e o autor, né, que é um pouco simplificadora também. Então ela tinha toda uma reflexão sobre isso, e quando eu descobri os textos teóricos dela, para mim foi realmente uma revelação, assim. Então minha tese foi no mestrado que eu comecei a estudar a Ana Cristina, né? Então eu fui um pouco por pistas que ela mesma colocou. Ela era muito ligada nas teorias estruturalistas e pós-estruturalistas, e ela também gostava muito de Nietzsche, Foucault, e tinha uma coisa antenada dela, né? Então, acho que não vou entrar na questão da subjetividade, assim, que é muito comprida, eu sei que a gente já está também meio no limite, né? Tem muita coisa para falar sobre isso, acho que é muito eu tenho medo de simplificar demais, sabe? Mas o que dá para colocar é isso, que ela não gostava dessa aproximação direta, né, entre autor e a obra era uma construção para ela, tinha uma construção em jogo, e tinha um questionamento da própria subjetividade em jogo no processo artístico. Acho que o ano passado, na Flip, que foi dedicada a ela, eu estava lá, lancei meu livro lá, o caderno, né? Tinha muito equívoco ali. Eu acho que a Ana Cristina César foi para a Flip a partir desse outro lado dela, que faz a editora publicar a obra Cor-de-Rosa, Rosa Choque, né? Então essa Ana Cristina Pop que foi para lá, né? Eu tentei pensar uma outra Ana Cristina, né, que me interessava, para mim, me alimentava, né, que não é essa Ana Cristina Pop, Cor-de-Rosa. Então acho que fizeram muitas coisas com a Ana Cristina e continuam fazendo, né? E tem estudos que já são mais sérios, mas ela dá margem para, como ela trabalhava com a escrita de diário, de cartas, com uma dicção muito pessoal, com uma brincadeira com os gêneros íntimos, né? E era uma mulher que tinha uma certa fetichização com a imagem dela, e depois ainda por cima se matou aos 31 anos de idade. Quer dizer, isso tudo foi um caldeirão, assim, né, muito propício para determinadas leituras simplificadoras da imagem, focadas na imagem do autor. Então eu parti um pouco de tentar desmontar isso de um modo mais simples, assim, mas depois fui descobrindo meandros no pensamento dela que levam mesmo para uma desmontagem desse euzinho cotidiano, né? Então eu acho que a poesia tem que ser uma tentativa de fugir disso. O Graciliano falava, esse pronomezinho irritante. Ele dizia. É bem isso. Então é legal falar eu podendo dizer mais coisa, né? Então eu não acho que a gente tem que fugir do pronome só, né? Eu acho que o pronome, E na ideia das vozes, acho muito interessante a teoria bakhtiniana mesmo da linguagem, a língua como um discurso indireto livre, né? Que como essa pluralidade de vozes sempre que nos habitam. Então, eu penso que eu estou falando, né? Mas quem está falando por mim são muitas outras vozes, né? A gente tem uma ilusão de dizer eu, na verdade, assim, desse eu, quer dizer, a gente diz eu, mas quando a gente diz eu, a gente está dizendo muitos eus ao mesmo tempo, né? De outros, né? Do nosso contexto sociocultural. Então, falar a língua dos outros, né? O tempo todo a gente está agenciando vozes múltiplas, cortando, recortando e tentando fazer um caminho singular no meio dessas múltiplas vozes, né? Eu gosto de pensar assim, acho interessante.
E é interessante quando a gente vê passar pela nossa voz as vozes dos nossos professores, as vozes dos nossos pais, da mãe, às vezes aí a gente não gosta tanto, daí tenta ajustar aqui, mas daí cai na voz do outro. Então, a gente está sempre tentando fazer essa... Às vezes salta uma singularidadezinha assim, mas que a gente criou agenciando esse bando de vozes, né? Então eu gosto dessa ideia, assim, eu sinto ela, eu vivo ela, por isso que esse poema, ele tá meio teórico até, né? Mas ele fala disso. Bom, Dalzinho, você quer então abrir para a plateia, né? Nós estamos com um problema criado pelo fato de a mesa ter sido excelente, que invadiu a mesa 2. Queria dizer para vocês que nós estamos, viu, Anitta, no Facebook, que você não tem, infelizmente. Estamos com a transmissão lá, na página do próprio fórum. Mas, enfim, o que eu queria sugerir para a gente encurtar a conversa e tomar um café e se alimentar para a segunda rodada, tem um pãozinho ali com as pastas bem pobrinhos, mas era que quem quisesse fazer pergunta, me dissesse e a gente acumulasse as perguntas, quer dizer, sabe, fizesse de uma vez e que os nossos brilhantes poetas falassem assim, bem curtinho, só porque tem os prosadores, para a gente ir fechando, pode ser? Não, eles fazem e aí fazem todas as perguntas, aí vocês anotam e respondem de uma vez só. Tá? De maneira bem sintética, sem se incomodarem. Quem for fazer pergunta, por favor, levante a mão e ao fazer pergunta, diga eu sou fulano de tal, da instituição tal, só pra gente localizar ali, tá? Alguém quer perguntar? Tanta limitação, né? Você me perdoe. O fascismo está baixando. Assim. Eu acho que a gente amedrontou o pessoal com aquelas falas iniciais. Olá, tá funcionando? Tá bom? Eu sou Thaís Bravos, aqui da FRJ, aluna da graduação. Queria agradecer, achei ótimo as considerações e fiquei pensando muito essa questão das relações com a internet, com a criação, e que acho que para quem está nessa geração querendo escrever é uma questão que está sempre em voga. E quais são, assim, a gente falou muito dos problemas dessas relações, do imediatismo, das ansiedades, mas acho que é um pouco um caminho sem volta. E como a gente pode lidar com essas questões, tanto de sintoma da nossa contemporaneidade, quanto de técnicas que estão aí disponíveis para a gente usar na escrita. Assim. O que vocês indicam, mais na criação do que na teoria? Alguém mais vai fazer pergunta? Anitta e Ricardo. Meu nome. Perdão, eu tenho que ficar em pé. Moisés Guimarães, deixei. Funib. Eu gostei muito da forma como você... Aliás, eu gostei muito das perguntas da professora mediadora, fantástica. Ricardo e a Anitta falaram de maneira que me fez despertar. Engraçado, ela usou agora um gestual que a gente às vezes tem que nos acordar e organizar, às vezes, essa sistemática do caos que a gente vive e do pensamento, né, que é a corrente, né? E teve um momento que você falou, Anitta, que eu fiquei pensando desse processo que muitas vezes eu escrevo ensaios, escrevo os artigos e eu tenho me parece um esvaziamento no sentido de fazer poético, que eu escrevo também livros, escrevo poesia, e às vezes me dá vontade de parar tudo, porque eu estou perdendo isso, sabe? Parece que é um momento assim, parece que há duas correntes diferentes, né? E eu fiquei pensando nisso, como você que tem uma agenda, né? Não só de trabalho acadêmico, de escrita também, né? Desse fazer. Recentemente um amigo meu brasiliense já escreveu 8 livros de poesias, também teve esse momento. Esse é o meu último, não escrevo mais. E eu que eu vou ter uma comunicação falando sobre Raduan Nassar, que também tem esse momento de interrupção da cultura, para poder trabalhar na lavoura, para poder cuidar da fazenda dele, não querer saber mais disso. O que isso acontece na pessoa, né? Aí de repente você traz aí
falando, né, de uma decisão que é do direito também da pessoa, da Cristina César, que foi o próprio suicídio, né, no momento de você romper. Estou falando aqui que é romper, mas assim é esse momento também de ruptura, né, romper com algo. Não sei se expandiria para o que Ricardo fez eu pensar inúmeras coisas. Eu sou mineiro também pronto, era isso. Ele disse que ele é mineiro. Mas eu fiquei encantado com a história. Isso. Pronto, é isso. Vamos lá. Você quer mesmo fazer pergunta, André? Eu sou o André, eu sou professor do Colégio de Aplicação da FRJ. Ricardo, estou encantado com o seu trabalho. Eu queria pensar um pouco a questão do suporte. O livro não dá conta, né, mais de performances como essa. Eu queria saber como é que você pensa a relação da experiência, que é única da vivência, e a questão do suporte que precisa ser mediado à distância. Eu posso ver algo anos depois na internet, mas que não teve aquela coisa do que a gente viu aqui agora, que é uma experiência que só pode acontecer aqui agora. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. E nós outros depois assediamos a Anitta e o Ricardo lá fora, no café. Não, você respondeu. Já foi. Então, a questão da internet, essa coisa do desaparecer, da ruptura, e essa do suporte, né? Quem vai começar? Já respondi tudo de uma vez. Então, pode até ser. Você quer começar? Não sei. Eu não me lembro exatamente Sério. Ela perguntou que foi muito apontada aqui a questão do problema, né? Da problema, o espontaneísmo. Mas ela diz é uma coisa meio inevitável. Como é que pode ser, como é que vocês prevêem a relação com a internet? Eu seria a última pessoa. Eu sou um grande usuário da internet. Pelo menos desde 2004. Quando eu abri meu primeiro blog, eu faço uso diário. A internet é uma extensão do meu laboratório, né? A questão é que eu sou também um grande leitor de McLuhan, que ensinou: não se deve pedir aos novos meios que façam a função dos velhos. Internet não é máquina de escrever mais ágil, não é livro de recadinho, não é diário. Então, é tratar aquele meio a partir do que ele oferta. E ele oferta muito. Acho que fazer isso desassombradamente, mas também sem fetichização. Isso. Você podia emendar a coisa do André, a coisa do suporte, né? Suporte. A arte que você pratica. Excelente pergunta, porque me permite fazer aqui o meu o meu comercial. É isso, o suporte, livro, ainda é a coisa das coisas mais elevadas que o espírito humano conseguiu inventar. Sabe, o corpo ele é para mim um lugar de passagem. O livro lembra possibilidades de presentificação daquilo que o corpo e a voz têm em si. Eu nunca vou abrir mão do livro, tá? Comprem meus livros, por isso mesmo. Então a pergunta da ruptura para a Anitta responder. Aí não precisa de ser. Agora que eu engrenei, puxa. Você vai apanhar lá fora, então. E eu principalmente, vou ter que ler. Olha, vou ser bem rápida. A questão da internet era só para dizer justamente dessa pressa, mas não que são ferramentas incríveis, mesmo o WhatsApp, não, né, fica parecendo aquela coisa de velho, falando mal de geração nova que, vocês vêm com essas coisas, não tem nada a ver com isso. Eu acho só que a gente, uma coisa tem que ser a mais, não pode perder o corpo, não pode perder a questão do espaço, não pode perder, tem que ser um a mais, né, tá somando e trazendo coisas novas, né. Eu também uso muito, só não uso o Facebook. Mas em relação, se eu entendi, me soaram duas coisas, só depois de conversa lá, você me disse. Eu sou super aflita com o tempo, a hora que você fala isso, eu já fico querendo ir embora. Então, mas ali você falou, eu achei que tinha duas coisas. Uma coisa, depois eu entendi que você estava perguntando a questão do esvaziamento, do vazio, de chegar nesse lugar, mas antes você tinha falado que você também escreve ensaios e que haveria uma espécie de duas correntes diferentes, é isso? Você falou essas duas coisas, né? Parece que quando você começa a dominar bem a técnica, esse
processo criativo vai, de alguma maneira, esvaziando. Que era o que eu tinha dito, de algumas pessoas que acabam indo para a questão reflexiva, teórica, e que acabam deixando o lado da criação, sei lá, como se acionasse dois canais que são incompatíveis, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com uma teoria que seja um marcador de poder, enrijecedor, né? Eu acho que há teorias que são perigosas, que acabam exercendo um lugar de marcação de poder mesmo. E aí você fica com medo de escrever, porque, nossa, o Adorno disse que não sei o quê, sei lá, entendeu? Tem que tomar cuidado com marcadores de poder. Eu acho que tem que ter cuidado mesmo, porque aí vem a questão da ética de novo, né? Então, se está te trazendo vida ou te segurando, né? Então, é muito perigoso. Eu acho que existem essas duas linhas mesmo, se você não tomar cuidado. Tem que tentar integrar um pouco as coisas, eu acho, né? Mas depois a gente fala sobre o vazio, então, tá bom? Porque agora os estômagos é que estão vazios. Os estômagos estão vazios. Então, um break de 15 minutos, estamos com meia hora de atraso, nós voltamos para cá. 10 minutos, a Adélia falou. Conhecer você, muito legal. Nossa, foi ótimo. Obrigada pela resposta. Eu estou.